Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia, onde a graça e a misericórdia do Senhor nos fortaleceu e nos concedeu mais uma semana, onde nós temos a oportunidade de estar glorificando e exaltando o santo nome do Senhor. Irmãos, hoje estaremos falando acerca de uma mensagem bastante importantíssima. O perigo dos últimos dias. Nós já estamos vivendo esses últimos dias. E esses apontamentos que Paulo vai mencionar ao jovem Timóteo, podemos ver a situação como este mundo está se desencadeando. Um mundo que tem se entregado aos seus prazeres e se reclinado às coisas do mundo. Iremos estar lendo esse capítulo santo e sei que será para a glória do Senhor. Peço que os irmãos estiverem com suas Bíblias ao lado, abram em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 9. E irei estar iniciando a leitura. Leio. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas. Zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão. Caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosos apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Entre tais pessoas há aqueles que se infiltram na casa alheia, conquistando a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecados e controladas por todo tipo de desejo. Mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos, mas jamais conseguem entender a verdade. Esses mestres se opõem à verdade, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés. Têm a mente depravada e sua fé não é autêntica. Contudo, não irão muito longe. Um dia alguém verá como são insensatos, como aconteceu com Janes e Jambres. Até aqui, irmãos. Vamos estar meditando no versículo 1 do capítulo 3. Paulo vai dizer assim: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Paulo está apontando para os dias de hoje, para os dias que os irmãos também estavam enfrentando, e também se remete a nós. Nós estamos passando por momentos bastante difíceis, em diversas áreas ideológicas, legalização do aborto, tantas outras coisas que vai contra o padrão de Cristo, contra o padrão de Deus, coisas que se distanciam do Senhor. Nós vivemos nesse tempo. Vivemos em tempos que pessoas estão deixadas de lado as coisas de Deus. Estamos vivendo esses últimos dias. Paulo está avisando que os últimos dias haverá de ser tempos muito difíceis. E nós vivemos esses últimos tempos. Nós vivemos esses últimos dias. Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Não vemos pessoas se preocupado com estética, como irá ficar com tal roupa. Pessoas na frente passam mais tempo na frente do espelho, mais tempo do que tempo na Bíblia, que tempo nas Escrituras. Não vemos pessoas que gastam mais tempo se arrumando para um culto do que lendo a Bíblia e estando em período de oração. Não vemos isso, pessoas desta forma? Pessoas que amam mais o dinheiro, amam mais a si mesmas, são egoístas, egocêntricas. Não vemos pessoas assim? Que preferem esbanjar o seu dinheiro do que servir a Cristo verdadeiramente? Não vemos pessoas dessas formas? Pessoas que ostentam e ostentam dinheiro, mas não leva a lugar nenhum. O dinheiro é tolice. Este mundo é tolice. Você amar a si mesmo mais que a Deus, mais que as coisas de Deus, é tolice. Não estou dizendo que você não deve se preocupar do jeito que você deve se vestir. Você deve se preocupar. Mas não deve ser isso prioridade em seu coração.
A prioridade do seu coração deve ser somente Cristo. Portanto, se seu coração está cheio dessas amarguras, se você tem amado a si mesma, se você tem amado mais o dinheiro, apresenta que você não ama a Cristo, não ama a Deus e vive numa vida de pecado. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus e desobedecerão a seus pais, e serão ingratas e profanas. Essas pessoas que Paulo está dizendo dos últimos tempos, dos últimos dias, serão arrogantes e orgulhosas. O orgulhoso para Deus é detestável. Em Provérbios capítulo 16, versículo 3, Salomão vai dizer em seus provérbios que o orgulhoso é detestável para o Senhor. O orgulho é detestável para o Senhor. É detestável. O orgulho é uma das coisas que o Senhor mais detesta. O orgulho. Não vemos pessoas sendo orgulhosas, zombando de Deus, tanto em universidades, no trabalho. Isso mostra que são pessoas desesperançosas, zombadoras e escarnecedoras. Paulo está dizendo, nos últimos dias haverá zombadores de Deus. Zombarão a Deus, zombarão a Cristo, usarão o nome de Deus em vão para o seu estresse diário. Pessoas que amam mais este mundo e não amam a Cristo. Pessoas que zombam e escarnecem da verdade. Pessoas que escarnecem do Espírito Santo. Pessoas que usam a sua boca imunda para falar o nome de um Deus tão santo. Nós estamos nos últimos dias. Estamos nos últimos dias. E isso aponta para a volta de Cristo. Todas essas coisas estão apontando para a volta do Senhor. Não apenas essas pessoas zombadoras, mas elas desobedecerão os pais. Não vemos jovens se rebelando contra os seus pais. Crianças se rebelando, mostrando já a impiedade dos seus corações, se rebelando contra os seus pais. Não vemos isso? Não vemos filhos matando até mesmo os pais, desobedecendo a autoridade do pai, que é a autoridade máxima dentro do lar? Não vemos isso? Estamos nos últimos dias. Pessoas ingratas e profanas. Ingratas e profanas. Pessoas que envergonham o nome de Cristo. Essas pessoas que eu citei são pessoas que são uma vergonha para o Evangelho. São uma vergonha para o nome cristão. Não terão afeição, nem perdoarão. Caluniarão outros e não terão autocontrole. Pessoas que não terão afeição em seu coração e não perdoarão. Não vemos isso? Pessoas que, por movido ao ódio, não perdoam o seu irmão e às vezes até o mata. Não vemos pessoas dessa forma? Não vemos essas pessoas dessa maneira, que não têm afeição? Pessoas caluniadoras que não pagam suas contas, que vivem na base da calúnia, que é uma vergonha. Crente que vive debaixo da calúnia é uma vergonha. E pessoas que não têm autocontrole, não sabem se autocontrolar. É movido pelos seus impulsos nervosos, pelos seus impulsos estressantes. Pessoas que não têm autocontrole. Eu falo autocontrole em todas as áreas. Pessoas sem autocontrole, mas são movidos diante do seu coração pecador, do seu coração imundo. Pessoas que apontam para esses dias de hoje, não é mesmo? Pessoas que vivem desta forma. Serão cruéis e odiarão o que é bom. As pessoas de hoje são cruéis e odeiam o que é bom. Odeiam a Bíblia, odeiam as Escrituras, odeiam o que Deus ordena não fazer e elas fazem, pois elas são cruéis. São pessoas que vivem debaixo do pecado e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si. Amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Esta última parte, amarão os prazeres em vez de amar a Deus. E isso nunca tem se notado e ter ficado tão notório como nos dias atuais. Pessoas que amam seus próprios prazeres,
amam viver mais num shopping, numa praia, num resort. Pessoas que preferem os prazeres da carne do que Deus. Trocam Deus pelos prazeres da carne. Vemos pessoas assim. Pessoas que amam mais os prazeres. E nós podemos tirar uma conclusão: ela não ama Deus. Não ama Deus. Pessoas que amam mais os seus prazeres, mais as coisas deste mundo, é um indicativo que a pessoa não ama Deus. Não ama Cristo. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Pessoas que são religiosas apenas na aparência, se aparentam ser piedosas, assim como os fariseus. São verdadeiros fariseus, eram bonitos exteriormente, mostravam verdadeira devoção. Oravam em público com uma voz eloquente, pregava a Torá com grande eloquência, abria a lei de Moisés e apresentava com eloquência, mas o seu coração e seu interior estava podre. Era apenas isso para mostrar, vivia de aparência. Tem muitas pessoas que se dizem cristãs e vivem apenas de aparência. Pessoas que se dizem cristãs e não leem a Bíblia. Pessoas que são movidas ao emocionalismo religioso. Aparenta que são piedosas, mas quando estão dentro das quatro paredes da sua casa, vivem igual um profano. Vivem igual um profano. Mostram que são piedosas em seus lares. Mas na verdade eles não passam de apenas ocos por dentro. Podres por dentro. São pessoas desta forma. E o apóstolo vai dizer: fique longe de gente assim. Nós que somos crentes verdadeiros, nós que somos cristãos verdadeiros, nós temos que se manter longe de pessoas assim. Pessoas que amam o mundo. Pessoas que escarnecem de Deus, escarnecem de Cristo, escarnecem do Espírito Santo. Nós devemos nos manter longe dessas pessoas. Pessoas que não amam a Deus. Dentre essas pessoas que Paulo vai mencionar ao jovem Timóteo, ele também vai dizer: entre essas pessoas que mencionadas com esses aspectos, essas características, há aqueles que se infiltram na casa alheia e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecados e controlados por todo tipo de desejo. Quem que são esses infiltrados que Paulo está mencionando? Os falsos mestres, os falsos profetas, que conquistam a confiança de mulheres vulneráveis. Eu estava parando para pensar hoje, como pode ser interpretada essa palavra mulheres vulneráveis? Pode ser compreendido aquelas pessoas também que não leem a Bíblia, que carecem de Cristo, não buscam a Deus e vivem aceitando aquilo que agrada o seu coração. Às vezes um pastor famoso fica ungindo as pessoas. São pessoas vulneráveis que aceitam esse tipo de profecia, ungindo com farinha de trigo na cabeça da outra pessoa, dizendo que é um profeta de Deus, fazendo vídeos com orações, né? E tem pessoas vulneráveis que acabam dando ouvidos a esses falsos mestres, que não conhecem nada de Bíblia, que não conhecem nada de Deus, querem apenas investir o seu dinheiro, querem lucrar acima das pessoas mais vulneráveis. São os verdadeiros lobos em pele de cordeiro. Conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecados e controladas por todo tipo de desejo. Essas pessoas que escutam esses falsos mestres, essas pessoas que escutavam esses falsos mestres na época do apóstolo Paulo, elas eram controladas por todo tipo de desejo e carregava
e era carregada de pecados e queria apenas palavras que viessem agradar o seu desejo, agradar o seu coração. Mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos, mas jamais conseguem entender a verdade. Pessoas que estão sempre em busca de novos ensinos, pois o Evangelho, as Escrituras, a Bíblia, para ela não basta. Ela tem que ter algo a mais, tem que ter revelação de CPF. Está sempre atrás de novos ensinos e jamais conseguem entender a verdade do Evangelho. Vivem uma vida promíscua, uma vida no pecado, afundada no pecado. Esses mestres, esses falsos mestres que da época do apóstolo Paulo, mas também se remete aos dias de hoje, se opõem à verdade. Eles não estão em favor a Cristo. Eles não estão em favor do Evangelho. Eles são infiltrados. Esses mestres se opõem à verdade, como Janes e Jambres. Janes e Jambres eram desta forma. Homens que eram cheios dos seus deleites. Cheios dos seus deleites. Homens que se opuseram a Moisés, se opuseram à verdade. Janes e Jambres foram um dos que iniciaram a conversa no meio do povo de Israel, do povo hebreu, para construírem um bezerro de ouro. Foram esses homens que começaram. Não vemos homens assim? Esses homens, esses falsos mestres têm a mente depravada e a sua fé não é autêntica. Contudo, não irão muito longe. Um dia alguém verá como são insensatos, como aconteceu com Janes e Jambres. Contudo, as pessoas verão que elas são insensatas. Contudo, elas não irão muito longe. Esses falsos mestres não irão muito longe. E será que, assim como esses homens, nós temos essas mulheres mencionadas, que pode ser referida a nós, pessoas, nós temos amado mais a Cristo e a verdade do Evangelho? Ou nós temos amado mais os ensinos que nos agradam? Ensinos de lobos devoradores, de falsos mestres? Como será que tem sido a nossa vida? Este é o momento para nos refletir a esta mensagem e confortar o coração dos irmãos, pois a cada dia que passa isso aponta para a volta de Cristo. Cristo não está longe. Ele está perto. Não vemos os rumores de guerra? Não vemos os acontecimentos? Tudo isto é indicativo da sua volta. Portanto, você, meu irmão, que está firme em Cristo, permaneça. Não deixe que essas coisas venham te entristecer, mas busque na graça e busque em oração e leitura bíblica, e o Senhor irá te confortar. Irmãos, corrigindo acerca do orgulho, eu acabei mencionando o Provérbios errado, é capítulo 16, versículo 5. Acabei me equivocando. Mas espero que os irmãos conseguiram entender a palavra do Senhor. Que essa mensagem venha fortalecer os irmãos durante esse dia que iremos enfrentar nessa semana. E eu sei que o Senhor nos concederá a graça para estar vencendo mais uma semana para a glória de Deus. Amém? Que os irmãos tenham uma ótima segunda-feira, uma ótima terça, quarta, não sei o dia que você estará vendo esse vídeo, mas que Deus os abençoe ricamente. Deus abençoe.